E na Argentina, a inflação voltou a cair. Reportagem de Álvaro Nocera. A inflação na Argentina caiu para 8,8% no mês de abril, de acordo com o IDEC, o Instituto de Estatísticas do país. O recuo é considerado uma vitória pelo governo do presidente Javier Milei, que prometeu combater a alta de preços que assombra os argentinos. Os segmentos que registraram os menores aumentos foram alimentos e bebidas, bens e serviços, bebidas alcoólicas e tabaco. Na outra ponta, habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis tiveram as maiores altas. A funcionária de um mercado, Marilina Gil, disse que tem a sensação que os preços estão se estabilizando, mas ainda está impossível comprar algumas coisas, como verduras, por exemplo. Não, a verdura é impossível comprar. Abril foi o quarto mês seguido de retração nos preços desde dezembro, quando a inflação atingiu um pico de 25,5%. Nos últimos 12 meses, a alta acumulada bateu 289,4%. Para o professor de Economia Internacional do INSPER, Roberto Dumas, o resultado é necessário. Agora, é importante dizer que inflação é a dinâmica de preço, não preços altos. Eles já sofreram um impacto e agora eles estão se acomodando. Isso é bom? Veja, não tem outra coisa para se fazer quando você tem uma patologia. Você não cuida de uma patologia de inflação de 12.000% em 10, 15 anos, simplesmente subindo a taxa de juros. O que ele está fazendo é uma coisa, de certa maneira, correta. A Argentina vive uma forte recessão econômica e um ajuste fiscal que permitiu, no primeiro trimestre do ano, o primeiro superávit desde 2008. Milei eliminou subsídios que eram ofertados pelas antigas gestões para diminuir o gasto público. Para o professor Roberto Dumas, o presidente argentino está no caminho certo economicamente, mas existe um custo político. E como é que o governo anterior fazia? Ele imprimia moeda. Então, olha que absurdo. Voltamos para a década de 70, década de 80. Se você não tem dinheiro, você imprime moeda. Você imprime moeda, gera inflação. Você gera inflação, aquele subsídio que você me deu, que acha que você me ajudou, ele acaba suscitando mais inflação ainda. Então, eu preciso de mais subsídio e mais impressão. Ele cortou isso. Ele cortou. Ao cortar, você teve uma pancada na inflação e agora ela está voltando aos preços de mercados. O que ele está fazendo economicamente está absolutamente correto. Infelizmente, você tem um efeito colateral draconiano. Ou seja, 40% que estava na pobreza já aumentou para 60% que estava na pobreza. O FMI, Fundo Monetário Internacional, anunciou na última segunda-feira um acordo com a Argentina de quase 800 milhões de dólares. Quero ouvir Mano Ferreira a respeito da inflação na Argentina. A gente ouviu o especialista na reportagem dizendo e quase comparando aí a inflação por lá como uma patologia. E ele também diz que o presidente argentino, na visão dele, está no caminho agora. E para você, Mano, ele de fato está no caminho certo agora, depois de dezembro atingir inflação no pico, né? Agora a gente vê esses números mostrando queda na inflação por lá. Eu concordo com o professor. A inflação é a maior inimiga da geração de riqueza e prosperidade, porque a inflação significa, na prática, uma espécie de roubo do poder de compra. A pessoa vai para casa com uma mala de dinheiro, isso pode dar para muita gente a sensação de que as pessoas estão mais ricas, mas, na verdade, o dinheiro vale cada vez menos. Então, você gera uma disfuncionalidade, de fato, uma patologia econômica que precisa ser combatida. E, infelizmente, os efeitos de curto prazo são difíceis, são geralmente impopulares.
cautelares de serem tomados, porque é aquela história, quem está enchendo a cara e acorda de ressaca precisa realmente tomar uma medicação e não entrar de novo na cachaça. Então, é exatamente essa situação de quando você precisa romper uma lógica de décadas e décadas de populismo que o peronismo impôs sobre a Argentina. De fato, a gente precisa ter esse ajuste. A maior dificuldade, quando a gente pensa no cenário argentino, é que essas medidas de ajuste fiscal do Milei, que são todas essenciais, têm um limite. Ele precisa, de fato, para conseguir continuar avançando, empreender reformas. E, para isso, o seu maior desafio é com o Congresso argentino. E, portanto, um desafio político. Milei, do ponto de vista econômico, está na direção correta. Do ponto de vista político, ele tem um imenso desafio para aprovar reformas estruturais que, de fato, superem décadas do populismo peronista e coloquem a Argentina de volta ao eixo da prosperidade. E dentro dessa linha ainda, né, mano, a gente sabe que tem todo um sindicalismo muito forte lá, como você bem frisou, né? Evidentemente, Milei da campanha é um, e o Milei presidente tem que ser outro mesmo. Ele prometeu até acabar com o Banco Central. Evidentemente que ele fez um recuo também necessário, um recuo que foi obrigado politicamente. Então, ele sempre caminha também numa situação difícil porque não tem a maioria no Congresso. Exatamente. O Milei da campanha já alertava os eleitores de que, antes de melhorar, a situação pioraria, né? Ele era muito claro nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, havia muitas promessas um tanto faraônicas, um tanto como uma mudança muito radical que, a gente sabe, do ponto de vista político, é sempre muito mais complicado de empreender. Então, na prática, o que a gente está lidando é com aquele fenômeno de que, durante a campanha, ele apontou um rumo, apontou um norte, mas um tanto exagerado. E aí, na prática, ele precisa moderar o discurso e as ações para a realidade política. Mas o rumo está claro e o rumo é correto. A sua dificuldade é de implementação, a dificuldade é de articulação junto ao Congresso, onde ele não tem maioria, onde as forças peronistas, que são as responsáveis pelo desastre que se abateu na economia argentina, ainda ocupam mais cadeiras do que as forças reformistas nesse contexto.